Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro, Questionando que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou a Aline Araújo, Head de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da eficiência hídrica no agro, visto que a escassez dos recursos tem sido cada vez maior e desafiadora nos últimos tempos. Falaremos ainda sobre os produtos biológicos, já que seus grandes benefícios é o uso eficiente da água, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente. Para conversar sobre o assunto com a gente, hoje recebemos o agrônomo Alisson Paulinelli, nosso ex-ministro da Agricultura, ajudou a modernizar a Embrapa e promoveu a ocupação econômica do Cerrado brasileiro, além de restaurar e reestruturar o crédito agrícola. Em 2021, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e hoje é presidente executivo da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Minuto Agro. Muito bem, eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês, não só conhecendo o trabalho que vocês estão fazendo, mas também apresentando a vocês alguns problemas que nós temos na agricultura brasileira. Para começar o nosso bate-papo, apesar do senhor dispensar apresentações, seria muito legal ouvir um pouco da sua história profissional. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, hoje Universidade Federal de Lavras. Formei em 1959. Vê que eu não sou muito broto mais, né? Tá jovem. Me dediquei inicialmente ao ensino, fui professor de hidráulica, irrigação e drenagem por 11 anos naquela escola. Conseguimos a federalização da escola e a transformação da escola numa universidade. Eu fui lá não só professor, mas em 1966 fui vice-diretor e em 67 já assumi a diretoria. Foi para mim uma honra muito grande, porque hoje a escola que teve crise, estava para ser fechada, se transformou numa das grandes universidades brasileiras. Isso me honra muito. Hoje, eu fui depois convocado para o setor público. Em 1971, o governador Rondon Pacheco, aqui de Minas, me convidou para a Secretaria da Agricultura. Eu tive dificuldades de sair de Lavras, porque eu tinha compromissos grandes lá. Mas ele me deu todo o apoio e fez questão que eu viesse para Belo Horizonte para nós montarmos aqui uma Secretaria da Agricultura que pudesse atender os problemas de Minas. Recebi todas as condições para fazer uma verdadeira revolução em Minas Gerais, que aconteceu nos 3 anos que eu passei por aqui, 71, 72 e 73. Em 1974, foi eleito presidente da República o general Ernesto Geisel. Ele era muito estudioso, eu não o conhecia. Conheci muito os outros líderes do movimento revolucionário que tinha no Brasil, mas ele não. E ele passou aqui por Minas caladinho e andou vendo os projetos que nós estávamos fazendo. Me convocou para uma reunião, naquela época ainda no Rio de Janeiro. Ele estava instalado naquele antigo prédio do Ministério da Agricultura, na Praça 15, e saí de lá ministro. Tive a oportunidade de entrar numa fase bastante importante. O Brasil importava naquela época 1/3 dos alimentos. Em 1968, o mundo deu demonstração de que a tese de Malthus estava certa. O mundo estava passando por uma crise de alimentação. Participei, inclusive fui o chefe da missão brasileira em Roma, e na FAO, onde se discutiu em 1974 esse problema.
tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil com o apoio do presidente e de toda a sua equipe econômica, que me deu condições para montar um projeto bastante avançado, tanto na área de recuperação de áreas degradadas, como também na recuperação do cerrado brasileiro. Era um tema que eu já vinha desenvolvendo desde a universidade e depois trabalhei em Minas Gerais por 3 anos. Saímos daqui convencidos de que o cerrado era viável e montamos em pouco tempo, a partir de 1974, um programa nacional que teve o nome de Polo Centro. E, com isto, nós desenvolvemos no Brasil um programa de recuperação de cerrado, naquela época, para 3 bilhões de hectares. Era o mínimo necessário para que o Brasil alcançasse a sua autossuficiência. Isso foi feito com muito bom êxito, porque os produtores tiveram não só o apoio da ciência, através da reorganização e reestruturação da Embrapa, e também do treinamento de profissionais brasileiros nos grandes centros de pesquisa da época no mundo. Mandamos 1.530 profissionais para as melhores universidades do mundo inteiro, que lá se prepararam para fazer uma verdadeira mudança no setor agrícola brasileiro. Eles foram para lá, conheceram a ciência no mais alto nível possível e retornaram para cá com uma missão muito importante, que era de criar ciência e inovações para o trópico brasileiro. Fizeram isso com muita competência. A Embrapa teve todas as condições de se reestruturar, ter autonomia administrativa, técnica e financeira, participou e convocou e conduziu um programa de integração de todos os pesquisadores brasileiros. O número de pesquisadores naquela época era muito pequeno. Pegamos as universidades, pegamos as instituições estaduais de pesquisa, houve um entusiasmo muito grande pela pesquisa naquela época. Nós tínhamos 8 unidades estaduais, nós tínhamos 9 cidades estaduais, mais 8 governadores propuseram a criação. A Embrapa fez com eles um convênio, manteve, ajudou na manutenção e deu orientação para essas instituições. E elas participaram junto com a iniciativa privada, que também foi convocada. Isso foi muito importante. Empresa como a de vocês não existia naquela época, não. Nós tivemos de pegar ainda as empresas privadas no início, começando, na pedra lascada ainda da pesquisa agrícola. Demos todo o apoio a elas e fizemos nós chamamos de Projeto Integrado de Pesquisas Agrícolas Brasileiros, que deu muito certo. Nós conseguimos, em 5 anos, criar o que nós chamamos aqui hoje de agricultura tropical sustentável, competitiva, e que está resolvendo o problema do mundo. Nós chegamos à conclusão que as vantagens comparativas que tinha o hemisfério temperado, elas foram melhores para nós, quando nós desenvolvemos as tecnologias aqui, que não existiam no mundo. Nós conseguimos recuperar áreas degradadas, o agricultor se vinculou muito a isso, ele sabia que não podia perder o que já tinha investido, continuou a trabalhar com muito esmero, especialmente na sustentabilidade dos recursos naturais que tinha, recuperou o cerrado, como recupera hoje outras áreas de outros biomas. Ele tem, sobretudo, a consciência de o que ele gastou, ele não pode perder. Portanto, nós temos essa vantagem aqui. Ele tem uma consciência mais conservacionista, senão ele não produz. A terra é pobre, não é rica e fértil como era a do hemisfério temperado. Com isto, descobrimos também que a vantagem de se ter aqui um clima tropical, onde há
microbiologia funciona 12 meses do ano. O calor, a luz, a água, a terra, os animais, as plantas, enfim, a biologia total. Isso nos permitiu fazer até 3 safras por ano, às vezes mais, dependendo do produto. E, com isso, nós conquistamos o mercado internacional por uma razão muito simples. Nós conseguimos fazer produtos de melhor qualidade, com constância de oferta, porque nós produzimos 12 vezes no ano e a preços muito mais competitivos. Com isso, o Brasil entrou no mercado internacional e hoje nós temos a honra de ser o país que exporta mais volume e peso de produtos agrícolas e alimentação para o mundo. Que bacana, é uma vida inteira dedicada aí para o nosso agronegócio brasileiro. Já tenho tem 63 anos de formado. Já me aposentei na universidade, mas não parei de trabalhar, não. Estou trabalhando com o mesmo entusiasmo dos meus 23 anos quando formei. Muito legal mesmo. É uma história muito bonita. Bom, vamos lá para a nossa primeira pergunta, né? Tenho muita coisa para perguntar aí para o senhor. Vamos lá. Os impactos trazidos por escassez hídrica, ocasionados por veranicos, secas mais severas e outros fenômenos climáticos, eles acometem todos os anos diferentes estados brasileiros ao longo dos diferentes ciclos das safras. No ano passado, por exemplo, a gente teve aquela forte estiagem na região sul que provocou uma forte quebra na produção de milho. Esses fenômenos, eles têm se tornado cada vez mais frequentes por conta dos impactos das mudanças climáticas. Dado que o homem não consegue controlar o fator clima, existe alguma forma do produtor proteger as suas lavouras a fim de vencer ou minimizar os impactos em consequência desses períodos de escassez? Existem práticas de cultivo que atenuem o déficit hídrico? Sim, nós estamos... Eu digo nós porque eu, mais do que ninguém, tenho defendido a manutenção da integração da pesquisa com a iniciativa privada no Brasil e essas instituições com as quais eu tenho o melhor diálogo. Criamos o Fórum do Futuro e estamos trabalhando nisso. Um dos pontos que eu considero principal é que a pesquisa precisa de voltar para isso e trabalhar especialmente em 2 direções. Uma é o manejo e a produção, o manejo e o controle do uso da água no Brasil. O Brasil é o país mais rico em água do mundo. Antes de descobrirmos o aquífero amazônico, nós já éramos o maior. O aquífero Guarani, pega uma grande extensão do Brasil, vai até a Argentina, era chamado o maior do mundo. O do Amazonas hoje não terminou o levantamento total, mas nós já sabemos que ele tem mais de 2 vezes o volume do aquífero Guarani. E nós temos vários outros aquíferos que já estão sendo estudados, alguns importantíssimos, como é o caso do Urucuia, que pega quase toda a região nordeste, a mais seca do Brasil. É um aquífero excelente, começa aqui em Minas Gerais e vai até o Piauí. Nós temos a preocupação de que o agricultor precisa incorporar no seu processo produtivo um sistema de produção, de manejo, de racional utilização da água, porque o Brasil tem condições de irrigar toda a área que ele planta hoje, ainda sobra muita água. Só as águas de superfície já podem resolver o nosso problema. Nós não estamos falando do uso ainda do aquífero Amazonas. Ele ainda pode ser uma reserva para daqui a muitos anos. O Brasil não é o maior irrigador do mundo, ao contrário. Nós estamos aí em 4º lugar, me parece. Nós estamos irrigando 8.200.000 hectares. Milhões. A grande vantagem é que aqui esses 8 milhões significam mais de 24 milhões de hectares irrigados, porque nós estamos fazendo
na grande maioria deles, 2,5 a 3 culturas. Quanto mais próximo dos trópicos, maior é o número de culturas que fazemos. Portanto, esta é uma vantagem comparativa que nós não podemos perder. O segundo ponto é que o agricultor brasileiro não tinha se preocupado muito com a produção de água. Agora sim, a Embrapa e outras instituições estão trabalhando nisso, algumas de nossas universidades, Piracicaba, Lavras, Viçosa, Belo Horizonte e outras estão trabalhando no sistema de produção de água. Eu mesmo sou um produtor de água. Já passei a minha propriedade aos filhos, mas eles continuam com o mesmo entusiasmo. Toda a água de chuva que cai lá, nós estamos tentando retê-la. E com isso, é uma região muito seca, é a mesma Isoeta de Confins, onde está o nosso aeroporto principal de Minas Gerais, porque chove pouco lá. É o mesmo Isoeta. Passa na minha fazenda, que fica a cerca de 80 quilômetros do aeroporto, 70 quilômetros do aeroporto. Nós temos conseguido irrigar já. E estamos muito preocupados naquele sistema de manter a água onde ela cai. A Embrapa fez um trabalho na região de Barraginhas, nós acompanhamos esse trabalho. Eu tenho mais de 120 barraginhas na minha propriedade, estou ampliando a capacidade de retenção delas, porque de vez em quando cai uma chuva que elas não comportam plenamente, então eu tenho ainda uma vazão que fica desperdiçada, não quero prevenir, guardar toda, e com isto eu posso ter certeza que eu vou irrigar parte da minha propriedade. Não vai dar para irrigar toda, mas pelo menos parte. Se a gente trabalhar bem, você vai ver que, de um modo geral, no Brasil, a não ser alguns pequenos pontos que nós temos, a chuva é acima de 800 milímetros, acima de 1.300, onde é normal a chuva no Brasil. Isso dá para você fazer irrigação, especialmente esmerando também no processo da irrigação. Escolha de sistemas que sejam menos, que gastam menos água, que aproveitem melhor os recursos hídricos que tem. Eu acho que o Brasil tem ainda um espaço muito grande. Você pode ter certeza que esses 70 milhões de hectares que nós estamos cultivando, o Brasil pode, se quiser, com o trabalho que já temos hoje condição de indicar para esses produtores, irrigar toda essa área. Eu até tive uma certa decepção quando conversei muito com o pessoal do Mato Grosso, ali daquela região que chove bem distribuída. Aqui nós não precisamos de irrigação. Precisam sim, porque tem ano, como foi o do ano passado, que deu a eles um susto muito grande. E a irrigação é exatamente para isso, para evitar esses riscos maiores da falta do principal recurso que mantém a vida, e que é a água. Eu tenho 98% de água se eu fizer um sistema de secagem total. Se for apenas uma secagem de primeira mão, eu tenho 70% de água, às vezes até mais. Então, o que eu fico bastante interessado é que esse sistema está desenvolvendo bastante no Brasil. Nós temos conversado muito com o governo federal, com a ANA, com todos os seus órgãos de controle, e estamos tentando ver se aqui nós invertemos um processo que não devia ter acontecido. O agricultor que irriga passou a ser muito criticado, achando que ele era o grande consumidor de água, que ele era o causador da seca. Não é isso, ao contrário. O irrigante ele distribui melhor o uso da água e mantém a umidade relativa do ar e do solo e das plantas sempre melhor. Portanto, eu fico sempre interessado para que termine essa terrível dicotomia que nós temos, irrigar e não irrigar. Eu acho que o irrigante tem que ser um parceiro do produtor. Nós estamos fazendo um trabalho pessoal nas regiões que eu considero importantes para a irrigação, para que o agricultor e o governo sejam parceiros. O governo não tem condição de fazer muitas atividades. Por exemplo, eu trabalho muito com isso. Preparar
uma área de recarga para que ela não perca a água que chove ali, que ela seja absorvida mais de 70%, que é o normal em regiões de arenosos, por exemplo, de regiões arenosas. É perfeitamente possível, nós podemos aproveitar isso. As curvas de nível, as barraginhas, as barragens, tudo isso. Veja o problema das barragens, era um drama. Hoje já estamos conseguindo se entender com o governo e fazer barragens. Eu estou muito satisfeito, porque os piscinões estão se multiplicando no Brasil, onde a água não foi suficiente e já está sendo suficiente. Eu tenho aqui em Minas o projeto PADAP, em São Gotardo, eu vou lá e fico entusiasmado. Esse ano estão construindo mais de 12 piscinões lá para fazer irrigação em 3 culturas no ano. Isso é muito importante. Portanto, esse é o primeiro caminho. O segundo é exatamente a evolução genética, é exatamente na biotecnologia, que é a procura de soluções para evitar a escassez da planta, do solo e dos animais, que nós precisamos trabalhar com isso. O trabalho está sendo feito, vocês mesmos, eu tenho certeza que já estão trabalhando, e muitas das empresas, e além das nossas instituições Embrapa, nos estados, as universidades, estão trabalhando muito nisso. E eu acredito que nós vamos ter aí soluções biológicas fabulosas. Eu acredito muito nelas. Muito obrigado. Bom, as mudanças climáticas e o uso desordenado de recursos naturais tornaram a água um bem escasso nas últimas décadas. Existe um estudo da ONG WWF de 2019 que mostra que o atual padrão de consumo de recursos naturais como água pela humanidade supera em 30% a capacidade do planeta de recuperá-los. Dado esse cenário, é com grande urgência que o agronegócio precisa cada vez mais, como o senhor acabou de mencionar, conhecer, desenvolver e aplicar tecnologias e inovações tanto para garantir a perenidade do próprio negócio, como para proteger o planeta. Como que investimento em novas tecnologias e inovações podem contribuir ainda mais para um uso mais eficiente de recursos hídricos, além do que o senhor acabou de mencionar? Olha, o que mais me satisfaz hoje é que a agricultura irrigada, com alta tecnologia, porque hoje nós já estamos fazendo agricultura chamada de precisão. À medida que você evolui nisso, não são só os outros fatores que são economizados, a água passa a ser a principal figura, porque a água é a vida. Sem água nós não fazemos nada. E eu estou vendo que o produtor não só acreditou, mas está fazendo isso. E eu fico mais satisfeito ainda, porque a irrigação no Brasil ela está dando uma rentabilidade muito alta aos produtores. Você pode ter certeza que todo irrigante no Brasil hoje quer irrigar mais. Ou ele não irriga porque ele já não tem espaço ou não tem água. Água ele está fazendo. Eu tenho vários exemplos, inclusive na minha propriedade, que a água você faz ela se quiser, sim. Eu não estou falando lá no Raso da Catarina, que chove quase... Ali não chove quase nada. É uma chuva esporádica. Tá bem, lá eu abriria a mão. Mas o Raso da Catarina é um pingo dentro desse Brasil de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Nós temos sempre no Brasil chuvas suficientes que, se nós manejarmos bem, nós vamos ter a solução dessa escassez de água. O que está acontecendo, que não é só na agricultura que ela está sendo mal usada, não. A água tem sido mal usada em várias das atividades, na indústria, no uso humano e tantos outros. O desperdício que nós temos de água, Belo Horizonte é uma loucura. Fala-se em mais de 40% no sistema de abastecimento de Belo Horizonte, é perda de água. Isso tem que ser evitado. Isso não pode continuar assim. Portanto, eu acho que é um assunto que nós temos que tratar bem. O Brasil ainda não está naquele limite de outros países como Israel, que só pode usar água tratada hoje, o reuso, né, que se chama. Eu entendo que o Brasil ainda está numa fase bem mais positiva. Mas, se for preciso, em algumas áreas, vamos fazer reuso e vamos conseguir ter esse bem
que é a vida, é o princípio da vida. A água é o princípio da vida. Bom, e existe, como o senhor mesmo mencionou, o Brasil é um país que hoje tem aí em torno de 3 safras, né? Existe Sim. um mercado crescente do plantio da terceira safra de milho no ano, como forma de aumentar a renda e a competitividade do produtor. E do Sim. Brasil no mercado internacional de commodities. Qual que é a sua visão a respeito dessa terceira safra? Quais os benefícios e impactos que ela traria em relação tanto à questão hídrica quanto à produtividade das lavouras? É possível viabilizar essa nova opção de negócio sem gerar impactos ainda maiores aos recursos naturais? É perfeitamente, nós estamos fazendo isso. E fazendo com muita competência desses 8 milhões, nós temos mais de 1.200.000 hectares com 3 safras já, principalmente no Planalto Central brasileiro. E há um fato interessante, começaram a criticar que nós estávamos secando o Planalto. Ao contrário, à medida que abrimos represas, foi uma briga tremenda para que nós tivéssemos autorização para fazer esses depósitos, essas represas, e hoje estão exatamente vendo o contrário. Os lençóis freáticos estão subindo, estão melhorando e estão oferecendo mais oportunidade. Eu tenho absoluta certeza que, no manejo adequado, nós vamos ter isso em todo o setor de água no Brasil. Eu não vou falar ainda, porque é um sonho, que é a transposição de nossas bacias. O Brasil, o dia que fizer a transposição, nós vamos irrigar o que quiser. A quantidade de água que nós temos disponível por hectare é muito grande, sem falar de imediato, inclusive no uso da água da bacia amazônica ou do lençol, que eles chamam lá de Belterra, não é isso? Vou ser bastante enfático nisso. Se nós trabalharmos bem, o Brasil tem condição de fazer a irrigação em todas as regiões. O Nordeste, por exemplo, só essa transposição de São Francisco já vai resolver grande parte. E nós estamos, sabe o que nós estamos transpondo? Menos de 40 metros cúbicos. O São Francisco está depositando no mar 1.500 metros cúbicos por segundo. Será que o brasileiro está achando que nós temos obrigação de dessalinizar o oceano? Se for isso, deixa para o Amazonas, que joga quase 5 vezes isso, que é o maior deflúvio que nós temos no mar hoje. Vamos utilizar nossa água. Isso foi um erro que foi cometido. O meu estado, aqui em Minas Gerais, se opôs a isso. Eu fiquei doente. Falei, gente, vamos arrancar essa página em que os dirigentes de Minas Gerais se opuseram à transposição de São Francisco. Água é para ser usada, manejada, bem manejada. Se ela for bem manejada, não vai faltar em lugar nenhum. Isso é o principal. Jogar água no oceano é uma burrice. Você olha que as grandes economias já não fazem isso. Hoje você tem, por exemplo, na China, o Rio Pó, com mais de 8 anos que não vai no oceano. Você tem o Yangtze, que já vai só 4 meses no ano ao mar. Você tem, hoje, no Egito, o Rio Nilo já está correndo para baixo e para cima, dependendo do período do ano. É o uso daquela água. E quantas pessoas estão sendo alimentadas pelo uso dessas águas? Na Índia, por exemplo, está faltando muita água. Na China, já falei. Na Índia, eles têm problemas seríssimos. Eu, há uns 4 anos atrás, 5 anos, almocei com a ministra da Agricultura da Índia. Ela estava me contando que tinha liberado os lençóis freáticos para um uso mais intenso, e o lençol baixou 20 metros, ela não sabia o que fazer. Se não tivesse um período chuvoso suficiente para a recarga dos lençóis, eles iam passar apertos muito grandes. Nós não temos isso no Brasil. Aqui nós podemos, com inteligência, com a competência que já temos, com as instituições de pesquisa, tanto públicas quanto privadas, e aí eu entro recordando a posição de vocês, é muito importante para nós. Eu sou positivista, acho que o Brasil deverá, em pouco tempo, irrigar uns 35 a 40 milhões de hectares, e isso vai significar o maior irrigante do mundo pela
quantidade de vezes que ele faz. Nós vamos suplantar os 70, 75 da Ásia sem problema nenhum. Puxando um outro gancho relacionado a esse tema, em alguns países onde a água nunca foi abundante, como o senhor bem mencionou há pouco, Israel, por exemplo, a irrigação por gotejamento vem sendo utilizada há décadas com muito sucesso. Além de viabilizar a produção agrícola em regiões de pouco recurso hídrico, quais outros benefícios desse sistema? Posso explicar para a gente como é que ele funciona? Olha, o gotejamento é uma melhora muito grande que se faz, porque ao invés de você ter o jato permanente, você vai usar exatamente a água que a planta precisa. Você hoje já tem sensores que lhe permitem manter a relação água-solo água no solo, água na planta, medidos. E você pode controlar isso com uma precisão fabulosa. Portanto, você tem isso já hoje, não só lá no Israel. O Brasil também já tem áreas de irrigação por gotejamento. O Chile tem muita área de irrigação por gotejamento. E outras regiões do globo estão começando a fazer também. Eu acho que essa é uma alternativa que nós vamos fazer com ela uma evolução muito grande, especialmente com a pesquisa, para se evitar o desperdício. Além disso, é preciso que a gente recorde que alguns desses países, principalmente Israel, está fazendo reuso, que é muito importante para eles. Lá eles só têm aquele Rio Jordão, que não daria para irrigar quase nada, mas graças à tecnologia que eles estão desenvolvendo, eles estão conseguindo manter lençóis, reabastecer e evitar perdas de água, inclusive perda de água por excesso na planta. Bom, com o que o senhor acabou de explicar, eu estou entendendo que a irrigação por gotejamento é um dos exemplos que mostram como o uso de tecnologia, o agronegócio pode aumentar de forma significativa a produção com um consumo muito otimizado de recursos naturais, principalmente a água. Quais outros exemplos a gente pode citar de manejos mais sustentáveis que contribuam para reduzir impactos da escassez hídrica? Olha, eu tenho acompanhado no Brasil algumas inovações boas. Estou muito entusiasmado com o trabalho que o Rio Grande do Sul está fazendo. O Rio Grande do Sul sempre tem, episodicamente, lá a gente brinca de 4 em 4 anos, no máximo 5, uma seca muito forte. Eu estou acompanhando lá alguns projetos da subirrigação. É aquela que você trabalha com tubos porosos que só umedece o solo na profundidade, a água não a evapotranspiração é muito reduzida, exatamente por sensores que você coloca no solo para evitar a diferença, e a planta sempre tem a água mais profunda, onde as raízes vão buscar, e as soluções têm sido muito boas. Eu tenho visto, inclusive, não só lavouras de alto valor agregado, mas até o milho dando lucro nessa região. Você sabe que o milho é um dos cereais de valor mais baixo que nós temos. Mas, mesmo assim, eu tenho acompanhado lá o trabalho de alguns agricultores que estão fazendo isso. Não é barato o início, ele é mais caro, mas compensa-se pela redução do gasto e do consumo da água. Eu fico muito feliz de ver que o Brasil está bem avançado nisso. A subirrigação nós temos aqui no Brasil, eu não sei se você conhece, uma subirrigação que é natural. É a Lagoa da Confusão, lá em Tocantins. Eu acompanho aquilo no maior entusiasmo. Ali é natural a subirrigação. Tanto assim que as grandes empresas estão comprando áreas lá para fazer sementes. Nós fazemos as melhores sementes do mundo, porque você faz a semente exatamente no período seco, onde as folhas, a parte vegetativa da planta não recebe água, portanto, não adoece quase, é muito mais resistente. No entanto, a produtividade é muito alta graças à subirrigação, que lá é quase natural. Você lá faz a subirrigação a um custo baixíssimo. Eu acompanho isso porque acredito que esse Brasil desse tamanho, em áreas novas que vão sendo descobertas, em todos os nossos 6 biomas, eu acredito que nós vamos encontrar muita coisa ainda para mostrar que o Brasil pode evoluir muito nessa área de irrigação
com pouco consumo de água. Um outro exemplo de investimento em tecnologia que pode otimizar o consumo dos recursos hídricos é o uso de biológicos de alta performance. Como esses insumos atuam e de que forma eles podem contribuir para uma maior eficiência hídrica, para a promoção de uma produção mais sustentável e ainda melhorar a produtividade das lavouras? Olha, você tocou num ponto que eu acho que hoje, para a agricultura tropical, é fundamental. Nós vamos ganhar a guerra aí. Se nós já estamos ganhando em ter feito algumas alterações na tecnologia da agricultura temperada, já somos hoje imbatíveis, nós vamos ganhar mais daqui para frente. Exatamente por uma razão simples. Vou explicar. As áreas temperadas, elas têm a crestação para o frio. Quanto mais próximo do Equador, eles passam 6 meses com camadas cada dia, quanto mais distante, mais altas. Chegam a metros de altura, de neve que cai no solo. Cresta o solo. O que é crestar o solo? Paralisar os fenômenos biológicos. Interrompem-se os fenômenos biológicos. As plantas ficam como mortas. Paralisa-se tudo. O solo dorme. Paralisa toda a sua biologia. É uma noite longa de 6 meses. É evidente que eles preservam os recursos naturais, que é uma vantagem para eles também. Mas, em compensação, eles perdem 6 meses de utilização dos seus recursos biológicos. Porque quando você cresce, eles têm vantagem porque no período frio morrem-se as pragas, crescem-se as pragas, as doenças, e eles depois estão com o campo limpo. Mas a praga e a doença voltam também. Ela é muito ágil. Aqui não há essa interrupção. As pragas e doenças são permanentes também, mas o produto biológico que combate aquela praga e aquela doença também não morre. E cabe à nossa inteligência pegar esses produtos, aperfeiçoá-los, para que haja o equilíbrio necessário durante os 12 meses do ano. Nós estamos fazendo isso. Vocês estão apresentando soluções, a Embrapa, as universidades. Estou cada dia mais convencido de que nós estaremos com uma vantagem comparativa muito grande, que é de poder usar. Você sabe que na área tropical do globo está o maior recurso biológico que o mundo dispõe. A Amazônia, tão criticada aí, é o maior repositório biológico que o mundo tem. A Amazônia tem repositório biológico para dar base na alimentação desse mundo todo. Nós não vamos perder isso, não. Vamos botar a nossa pesquisa na direção agora também da biotecnologia, da bioeconomia e ganhar essa batalha. A gente falou bastante, né, sobre a abundância de água que existe aqui no Brasil. E, de fato, o nosso país possui uma das maiores reservas de água doce do planeta. Essas reservas, elas estão desigualmente distribuídas geográfica e demograficamente. De que forma isso atinge o agronegócio e o cultivo de diferentes culturas? E como que a gente pode explicar as diferentes plantios, os diferentes manejos para plantio e irrigação em cada uma dessas localidades? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro, que só a água de superfície do Brasil hoje já dá para nós fazermos a irrigação do que daria para abastecer o mundo. Nós temos estudos em Piracicaba, aqui em Minas Gerais, que nos comprovam que só a água de superfície vai ser suficiente. E essa água de superfície você pode transpor. É o caso da transposição de São Francisco. Você sabe que tem um estudo que eu estou acompanhando com muito interesse e já houve até uma discussão legislativa em Brasília sobre ela, que é a transposição do Rio Tocantins através do Rio Sapão, que é do São Francisco, que cai no Rio Preto, que cai no Rio Grande e que vai cair
no São Francisco antes de Sobradinho. Ô, gente, essa solução está aí. Eu conheço essa região como a palma da minha mão. Já trabalhei lá com o maior entusiasmo, desde a década de 80, 70, depois que eu deixei o Ministério, me entusiasmei tanto que eu andei indo para lá, estudando um pouco mais aquilo. Está aí fácil de resolver. Ah, mas você está maluco, porque você tem que subir 200 metros de um lado e aquele riçapão tem a natureza já nos deu umas bacias que ele vai produzir 30% a 40% com a própria água da energia que vai gastar. Agora, com esse problema de energia solar, acabou. É uma energia localizada que não vai ter custo tão grande assim, ao contrário, ela é muito mais barata e nós podemos fazer essa transposição tranquilamente na hora que for necessário, porque ainda não está sendo, não. Nós ainda temos muita coisa do lado de cá para poder usar. O que eu fico bravo é que tem gente defendendo que o São Francisco tem que jogar no mínimo 1.500 metros cúbicos por segundo no Oceano Atlântico. Eu acho que esse não é o brasileiro que nós precisamos, não. A transposição é uma grande solução, sim. Sim, bom, mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio de hoje. E eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é quase uma reflexão aí voltada ao papel do produtor rural. Em um relatório divulgado em março de 2019, a ONU informava que mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. E segundo esse mesmo estudo, se reduzirmos em 10% o consumo dos recursos hídricos utilizados no campo, conseguiríamos abastecer o dobro da população mundial. Como que o produtor pode viabilizar essa redução de água sem comprometer a produção? Olha, em primeiro lugar, não é a agricultura que está fazendo isso, não. Essa história que a agricultura gasta 70%, ela não gasta. Ela usa e devolve. Olha o grande erro que está aí. Esse é um fake news que nós precisamos combater. O agricultor usa a água, mas retorna para o lençol freático, para a grande bacia hidrográfica, para as nascentes. O que nós precisamos cuidar é exatamente não perder a água que cai na região, preservá-la da melhor maneira possível. Eu diria, não vou falar nos outros países, eu conheço vários países, alguns até problemáticos, como conheço até a região do Saara. Ali você tem problemas. Aqui não. Aqui eu só tiraria o Ras da Catarina. Você já deve conhecer, é uma pequena área. Ela dá o quê? Ela não dá 10 mil quilômetros quadrados. Ali chove pouco, muito pouco. E realmente, para você manter, e lá tem até algumas minas de minerais importantes, como cobre e outros, que estão sendo trabalhados e precisa levar água lá. É o único caso brasileiro. O resto é questão de inteligência, competência e decisão de ajudar no manejo, no uso e na preservação da água, que não vai faltar água em lugar nenhum no Brasil. Pode ter certeza disso. Inclusive, para fazer o giro na irrigação. Não tenha dúvida disso, não. Olha aqui, eu estou vendo o Planalto Central brasileiro. Ah, vocês vão... É uma caixa d'água. Vocês vão acabar com os... Não, ao contrário. Quanto mais estão manejando a água lá em cima, melhor está sendo. Nós temos que aprender a fazer isso. Nós ainda temos muita coisa para frente para ver como é que nós vamos manejar adequadamente essa água. Essa é a função que o homem precisa. Ele precisa de acreditar que ele tem competência para utilizar um recurso que parece ser escasso, mas não é, não. Você sabia, sabe, eu tenho certeza, que nós temos mais de 80 milhões de anos a mesma quantidade de água na Terra. O que eles estão jogando para fora
é aí 150, 200 litros que eles botam em cada um desses satélites que vão habitados, mas isso não vai fazer a diferença, te garanto. A água que está aqui, ela tem um giro em que o homem pode interferir nele e fazer com que não se desperdice a água. O problema da salinização é sério, você sabe disso. Ainda é muito caro, nós não temos uma tecnologia ainda adequada, mas já estão fazendo. Faz a Israel, os árabes já estão fazendo, a custo altíssimo, mas também é uma solução. Agora, eu acho que não vai precisar muito disso, não. Se nós pegarmos essa água doce que ainda dispomos hoje, Brasil, então, nem se fala, e manejá-la bem, nós vamos poder fazer aí um ciclo muito importante de utilização dessa água para que ela não só abasteça o homem de forma adequada. Esse é um problema sério que nós temos no Brasil, você sabe disso. O nosso sistema de abastecimento ainda é muito falho. O Brasil ainda tem mais de 30% das nossas residências não tem água adequada e precisamos trabalhar nisso. É um projeto mega em dinheiro, porque ele é mais caro. A utilização, tratamento adequado nos dejetos, água poluída, temos que trabalhar nisso também, nós não estamos trabalhando bem. Eu acho que tudo isso é um caminho sem volta que nós temos que ter. Agora, temos que ter gente disposta, gente inteligente e empresas dispostas a nos ajudar como a sua. Muito bem, muito obrigado. Imagina, somos nós que agradecemos pela sua participação. Professor Alisson, foi uma aula aqui a nossa conversa no episódio de hoje do nosso Minuto Agro. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem final para quem está nos ouvindo? Quero que vocês nos ouçam aí e nos ajudem no Fórum do Futuro. Sua empresa vai precisar de nos ajudar muito, que eu vou mostrar uns projetos que nós estamos tendo nessa área aí que você vai gostar muito. Muito bem. Bom, eu quero agradecer novamente a sua participação. Para quem está nos ouvindo, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Esse episódio de hoje teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do super time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo.